Boa noite a todos e a santa e graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como todos sabem, irmãos, hoje é o nosso culto de instrução, né? Nosso culto de conhecimento da palavra, onde nosso pastor vai ministrar no livro de Efésios. Então, eu quero iniciar o culto com uma oração e peço que todos fechem os seus olhos em suas casas e oremos juntos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de eterna misericórdia, Senhor, mais uma vez estamos aqui, reunidos como filhos em Teu nome, para juntos aprendermos, Senhor, mais e mais das Tuas Escrituras, aquilo que nos deixasse para nos guiar. Pai, conduz-nos pela sabedoria do Teu Espírito Santo, e Te pedimos isso em nome de Jesus. Agora convido os irmãos para louvarem conosco. Nós faremos um período de louvor, cantaremos 3 músicas para exaltarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. E peço encarecidamente que todos cantem conosco. Amém? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Aleluia! Nosso Cristo vive e reina para todo sempre. E Ele é sempre aquele bom pastor e sempre será, que dá a vida pela sua ovelha, que dá a vida por nós, que deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos falar do seu grande amor.
porque o motivo de amá-lo é único e exclusivamente porque Ele nos amou primeiro. E eu e você éramos desgarrados e pecadores, mas o seu amor, a sua graça nos alcançou. E eu quero cantar uma canção que retrata especificamente isto. E o nome dessa canção chama-se A Melhor Coisa que Eu Já Fiz. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E esta coisa me salvou por um triz. Foi ouvir a voz que me chamava o Mestre amoroso. E fui alcançado pela sua graça. Cantem comigo. Aleluia. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas ouvi uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de um pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia! Porque Ele é a luz da nossa vida, Ele é o caminho, Ele é o amor, e Ele é tudo aquilo que buscamos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero cantar mais uma canção e com ela fazer o encerramento do nosso período de louvor. E esta canção retrata todo esse amor que já falei do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele grande pastor, aquele que deu a sua vida por mim, por você, na cruz do Calvário. Ele que nos foi buscar quando ainda desgarrados pecadores andávamos perdidos. E Ele, como um bom pastor, nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e para viver em paz no seu amor eterno.
Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, sarou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Sarou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, pôs logo em seus ombros, sarou suas feridas e ao redil voltou. Sarou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Aleluia! Foi exatamente isso que o Senhor fez. Foi nos buscar lá onde estávamos perdidos, na escuridão, na solidão, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe e que nos ilumine, para que nesta noite possamos aprender mais e mais do Senhor. Amém? Com a palavra agora, o nosso pastor Wesley. Amém, queridos. Nós saudamos a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais uma oportunidade de cultuarmos ao nosso Deus e de estudarmos a sua palavra. Eu quero agradecer ao nosso irmão Jesaías e ao nosso irmão Douglas, que nos direcionaram com canções de louvor e adoração. As canções que ele cantou eu não conheço nenhuma porque não são da minha época. Eu sou bem mais novo do que ele, mas Deus fala muito mais através dessas canções. São belíssimas. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Jesaías, como assim também a vida do nosso irmão Douglas, que tem nos auxiliado e nos ajudado. Queridos, mais um culto de estudo bíblico, mais um culto de estudo da palavra de Deus. Nós estamos caminhando com a nossa série em Efésios e estamos chegando à reta final. Estamos chegando aos últimos episódios da temporada de Efésios e estamos assim então encerrando esta carta que escreveu o apóstolo Paulo, belíssima, e que tem nos servido como um grande ensino e como um grande aprendizado para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 6 e nós iremos seguir então a partir do verso 10. E aqui então nós vemos que o apóstolo Paulo agora ele muda um pouco o teor da sua fala, o conteúdo da sua fala. Depois dele mostrar aos Efésios o padrão cristão que devemos viver, por vários aspectos da vida cotidiana, como nós devemos proceder.
O apóstolo Paulo agora conduz-nos para dentro de um ambiente de guerra. Ele agora nos ensina a estarmos revestidos com a armadura para então vivermos uma batalha, uma guerra diária e cotidiana contra o nosso inimigo. Não é verdade? E aqui então não se trata de uma guerra comum, não se trata de uma guerra física, nem muito menos uma guerra política. Não é disso que se trata, mas se trata de uma guerra espiritual, em que se luta com ferramentas e com armas espirituais. É disso que o apóstolo Paulo está falando, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele nos mostra que a vida cristã não é nenhum parque de diversão, não é um passeio de férias, entende? Não é uma curtição, que a vida cristã não vai ser só alegria. Pelo contrário, nós vivemos em um campo de guerra, nós vivemos em meio a uma batalha diária, cotidiana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês e 365 dias do ano, se o ano não for bissexto. Então esta guerra ela é travada diariamente, é como se nós estivéssemos em um campo minado pelos nossos inimigos, e nós temos que ter cuidado como andar, como proceder, como viver, estarmos sempre na espreita, sempre em alerta, sempre atento a qualquer ataque do inimigo para tentar nos destruir. O que é interessante, queridos, nesta guerra é que não existe pessoas neutras nesta batalha. Não existe trégua e nem descanso. Eu gostaria que você conseguisse visualizar comigo como se todas as pessoas estivessem em um centro. E nesse centro existe 2 caminhos. Um caminho que leva para Deus, um caminho que leva para o inferno. E então nós não estamos neutros. Ou nós caminhamos para Deus, ou nós seguimos o curso do inimigo. Não temos como estar neutro no meio desta guerra. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro. É como se existisse um único caminho onde todos estavam seguindo, e em dado momento existe uma saída, uma alternativa, que é um caminho auxiliar. E então o Senhor Jesus é este caminho auxiliar. Quem vira para o Senhor Jesus, quem faz a conversão para o Senhor Jesus, ele segue o curso do caminho de Deus, da vida eterna com o Senhor. Aqueles que não escolhem a Deus, aqueles que não escolhem servir a Deus, obedecer a Deus, eles permanecem seguindo o curso do inimigo. Então, não existem pessoas neutras, todas elas estão no meio desta guerra. Elas querendo ou não, elas aceitando ou não, elas tendo esta visão ou não, mas todas elas estão nesse caminho e nesta batalha, nesta guerra. E não existe tréguas, queridos, não existe descanso. Nós precisamos guerrear todos os dias e em todos os momentos das nossas vidas. Nós vivemos essa guerra o tempo todo e todo o tempo nós estamos guerreando. Toda e qualquer batalha, ela requer uma preparação. Ninguém vai para um campo de guerra, ninguém vai para uma batalha sem se preparar, sem estar preparado estrategicamente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, todos nós precisamos estar preparados para esta batalha. Ninguém se lança numa luta desesperada, desenfreada, sem ter uma estratégia de luta. Essa preocupação, ela então requer cuidados, ela então requer atenção, que se torna indispensável para o sucesso da batalha, para então a vitória esperada. Não podemos entrar numa guerra de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Precisamos estar prontos e preparados para isso. E então, queridos, nós vamos dar continuidade. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. E aí o texto diz assim, leia comigo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade e por esta palavra. Pai, diante do Senhor estamos, ó Deus, e estamos gratos e regozijados com tudo, ó Deus. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, por nos instruir à luz da Tua palavra. Queremos pedir nesse momento que o Teu Espírito Santo nos agracie, ó Deus, ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento e nos faça então assim entendermos a Tua palavra e nos faça então assim aplicar esta palavra aos nossos corações. Nós te pedimos que em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra possa, Senhor, falar de forma clara, ó Deus, e transparente às nossas vidas. Que possamos compreender bem direitinho o que o Senhor quer para as nossas vidas e que possamos vivê-las. Nos ajuda, Senhor, a sermos guerreiros, a sermos, ó Deus, estratégicos nesta batalha espiritual que precisamos enfrentar. Muito obrigado por cuidar de nós. Muito obrigado por nos ensinar e por conduzir as nossas vidas. Eu te peço que em nome de Jesus, cada um agora que esteja, ó Deus, meditando em Tua palavra, que ele possa ser iluminado e que ele possa ser, ó Deus, aberto os seus entendimentos para que eles possam compreender as Tuas sagradas Escrituras. Não há nada de mim, Senhor, não há nada que eu possa oferecer, e é por isso que eu peço que o Teu Espírito Santo possa conduzir-nos e possa falar aos nossos corações. Somos totalmente dependentes do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, porque é o Senhor quem nos dá, ó Deus, o direcionamento, é o Senhor quem nos dá a graça. Muito obrigado por esta oportunidade, te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, nesse texto, do 10 ao 13, o apóstolo Paulo fala acerca deste guerreiro, deste soldado que está em campo de guerra, em batalha, e que ele precisa estar revestido, que ele precisa estar configurado para esta guerra, ele precisa estar com as suas armaduras bem equipado, que ele possa estar bem vestido, bem protegido, com todo o sentido que esta armadura traz. Mas o que é interessante é que nós precisamos entender que isso não é num aspecto físico, mas sim num aspecto espiritual, num aspecto religioso, tá? Então, o verso 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Finalmente, queridos, aqui porque Paulo está chegando, digamos, ao fim dessa carta, né? Então ele está chegando ao final desta carta, e então ele diz, olha, finalmente, ou seja, depois de tudo que ele já havia dito, né, depois de tudo que ele já havia explanado, depois de tudo que ele já havia ensinado, depois de ele dizer para despir-se do velho homem, depois de deixar-se encher pelo Espírito Santo, depois de entender como deve ser o nosso relacionamento com a nossa família, entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, cada um entendendo o seu papel bem direitinho, ele diz, olha, agora você precisa se fortalecer no Senhor. Além de seguir tudo isso, além de você se despir do velho homem, além de você deixar as práticas pecaminosas, além de você parar de fazer coisas erradas que você fazia e agora você tem uma nova natureza, além de você permitir se encher pelo Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, você já viu como é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vive no meio das pessoas, no meio da sociedade, no meio da sua família, a qual todos vão perceber que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E depois de tudo isso ele diz, olha, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor porque se faz necessário ter força para enfrentar essa batalha. Precisamos ter força para guerrear. Não podemos ser soldados abatidos,
não podemos ser soldados fracos, não podemos ser soldados medíocres, sabe, que não conseguem ver a perspectiva da batalha, não conseguem ver a perspectiva do avanço, e então só vivem uma vida de sofrimento, de lamento, de tristeza. Não, você é um guerreiro, e guerreiro ele tem que ter postura de vencedor, ele precisa ter postura e perspectiva de vencedor, ele não pode estar entregue às coisas nem às situações. E aí Paulo diz, olha, fortaleça-se no Senhor. Sabe onde é a fonte das nossas forças, queridos? O Senhor. Se não for o Senhor, nós não conseguimos, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos o hábito de cultuar a Deus, nós não teríamos força, porque se nós olharmos para a redondeza, para a vizinhança, nós não vamos ter força. Se nós olharmos para as circunstâncias, para tudo que nós estamos vivendo, nós não vamos ter força, nós vamos desistir da caminhada, nós vamos parar na caminhada. Isso é fato. Mas para que nós prossigamos, para que nós sigamos em frente, nós precisamos nos fortalecer. Sabe? É como se você estivesse em um veículo. Você, quando está andando em seu veículo, ele precisa de combustível para rodar, para poder andar. E quando esse combustível está se acabando, você não simplesmente desce do veículo e deixa o veículo para lá. Não, você vai a um posto de gasolina e abastece. Da mesma forma, somos nós. Da mesma forma é a nossa vida. Nós estamos seguindo o nosso curso, nós estamos seguindo a nossa caminhada, mas de repente o nosso combustível está se acabando. De repente o nosso combustível está baixando. E aí nós vamos a Deus. E então reabastecemos o nosso veículo para seguirmos em frente. Então nós vamos a Deus e buscamos o combustível para seguir. E é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, fortaleçam-se no Senhor. Porque a batalha é grande, porque a batalha é travada, é sim. Porque é difícil, é sim. Mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor. O Senhor que é a fonte da nossa fortaleza. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Precisamos tornar-se forte. Mas isso não vem de nós, isso não vem simplesmente de dentro de nós, isso vem do Espírito Santo que habita em nós. Isso vem de uma ação espiritual e uma ação soberana de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que habita dentro de nós e nos conduz para esta força, e nos conduz para seguirmos em frente. Ninguém pode entrar em uma batalha, querido, enfraquecido. Ninguém pode entrar numa batalha já derrotado, porque aí de fato ele será um derrotado. Mas nós precisamos entrar numa batalha erguidos, de pé, sabe, confiantes, porque na verdade nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Nós só precisamos seguir, nós só precisamos esperar o tempo certo da confirmação desta vitória. E aí ele diz, olha, fortalecei-vos no Senhor. Esse fortalecei-vos aqui, queridos, implica na busca do poder espiritual que capacita o crente para enfrentar o inimigo no campo de batalha. É buscar ser alimentado por Deus, é buscar forças em Deus, é buscar ser capacitado por Deus, é buscar direcionamento de Deus, é buscar estratégia de Deus, para que possamos vencer o nosso inimigo, para que possamos vencer as nossas batalhas. Paulo, ele sabia que esta luta requer força espiritual. Por isso ele induz os crentes a buscarem poder no Senhor. Não é uma batalha física, queridos, é uma batalha espiritual. Então, nesta batalha espiritual, nós precisamos vencê-la com armas espirituais. Nós precisamos vencer com estratégias espirituais. E aí, a fonte de termos o poder para enfrentar é o Senhor Jesus. É como um soldado que tem a sua arma e ela está sem bala. E então ele precisa recarregar. Nós somos esta arma que podemos estar sem bala. E aí nós vamos a Deus para sermos recarregados.
para termos a nossa carga abastecida, para que possamos guerrear, para que possamos batalhar. Entende? Então nós precisamos estar firmes no Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos estar confiantes no Senhor. Ele é a nossa força. É Ele que é a nossa força. Se não fosse Ele, nós não conseguiríamos. Nós não estaríamos aqui. Nós não venceríamos. É o seu poder que nos faz vencer. É a sua grandeza, é o seu senhorio que nos faz vencer. Então, é na sua força e é no seu poder. Na força e no poder de Deus. Não na força dos seus braços. Não na força do seu conhecimento. Há um texto das Sagradas Escrituras que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam na força de suas mãos, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos naquele que fez os céus e a terra. A nossa confiança está nele, não é em homens, não é em força, não é na medicina, não é na ciência, não é na filosofia. A nossa confiança está em Deus, que criou céus e terra e tudo que neles há. É nele que está a nossa confiança. É nele que nós vamos buscar poder. É no poder dele que nós vamos vencer. É no poder dele que nós somos fortes para batalharmos esta batalha. Não podemos, queridos, subestimar o nosso inimigo. Nós temos sim um inimigo e que ele não brinca de ser inimigo. Satanás está pronto para nos destruir. Ele está ao nosso derredor para querer nos tragar, para querer nos tirar do foco, para destruir as nossas vidas. E nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Tem muitas pessoas que negam a existência do diabo. Tem muitas pessoas que desconhecem o seu poder, as suas armas, as suas estratégias. Elas acham que o diabo é apenas uma lenda, um mito, apenas um conto de fadas ou simplesmente uma força negativa. Entende, queridos? Apenas uma força existente. Existem pessoas que se acham ser super crentes e que não precisam se preocupar com o inimigo. Existem pessoas que se acham super poderosos, presunçosos, sabe? Superpotentes, que acham que conseguem enfrentar tudo e todos sozinhos, que não precisam buscar a Deus, que não precisam reconhecer que são pequenos, que são limitados, que correm o risco de serem feridos nesta batalha. Existem muitos cristãos que não buscam a Deus, não buscam o poder de Deus para enfrentar estas batalhas. E aí, de repente, querido, quando estas pessoas são atingidas, a queda delas são muito grandes, porque elas não conseguem depender totalmente do Senhor. Se acham suficiente conhecedoras das Escrituras, se acham donos da verdade. Sabemos sim que a verdade é a palavra de Deus, mas se acham acima do normal, sabe? Colocam-se acima do patamar, do status que deveriam estar. E estas pessoas, elas precisam descerem um pouco mais, serem um pouco mais humildes e então reconhecer a grandeza e a dependência do Senhor Jesus. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo, que está pronto para nos derrotar, para nos derrubar. Como também não podemos superestimar o inimigo. Existem muitas pessoas que elas falam mais do diabo do que em Deus. Existem muitas pessoas que elas temem mais o diabo do que a Deus. Existem pessoas que falam muito mais no poder que Satanás tem do que no poder de Deus, das suas estratégias, do que as próprias estratégias de Deus, do que a ação de Deus, do que o poder de Deus. Elas acabam diminuindo a grandeza de Deus, o poder de Deus, e acabam elevando demais Satanás. Existem igrejas que elas falam mais do demônio, mais de Satanás do que propriamente de Deus. Entende, queridos? E aí elas dão uma grande ênfase a quem não deveria ter tanta ênfase assim. Precisamos ter o equilíbrio até nesta área. Elas fazem do diabo o protagonista de tudo. Se a pessoa leva uma topada, a culpa é do inimigo. Se o pneu do carro fura, a culpa é do inimigo. Se a sua
renda financeira não é o suficiente para custear o seu padrão de vida, a culpa é do inimigo e não da pessoa que é uma má administradora dos seus recursos. Entende? Culpa Satanás por tudo. E isso tira do homem a sua culpa e faz o homem então uma vítima. Entende? E não podemos correr este risco, queridos. Já cansei de falar e torno a falar, nem tudo que aos nossos olhos é ruim vem de Satanás. E nem tudo que aos nossos olhos é bom vem de Deus. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas que para nós são boas, são do inimigo, são de Satanás. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que aos nossos olhos é ruins, ela vem de Deus. Vem para nos fazer crescer, vem para nos fazer amadurecer, vem para nos fazer aprender e para nos fazer depender do Senhor. E então nós precisamos entender que nem tudo que acontece é culpa do inimigo. Sabe, o inimigo ele tem poder sim, mas o poder dele é limitado. O poder que ele tem é o poder que Deus permitiu a ele para ter. Nós temos sim, queridos, um inimigo. Nós temos sim alguém que quer destruir-nos. Nós temos sim alguém que quer acabar com as nossas vidas, acabar com os nossos sonhos, acabar com as nossas perspectivas. Temos alguém sim que quer colocar divisões entre nós. Temos alguém sim que quer colocar dúvida em nós. É assim que ele age, é assim que ele procede. Mas nós precisamos estar atentos às estratégias dos inimigos. Ele tem poder, mas ele não é todo poderoso. Ele não é onisciente, ele não é onipotente e ele não é onipresente. Ele não é onisciente porque ele não tem poder de ler a nossa mente. Ele não tem poder de saber o que passa dentro da nossa mente. Por mais que possa aparentar que ele tem, mas ele não tem. Isso é um atributo de Deus e só Deus é onisciente. Só Ele sabe o que nós pensamos. Só Ele consegue esquadrinhar as nossas vidas internamente. Só Ele que sabe o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. Ele não é onipresente, Ele não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por mais que aparente que Ele consiga, mas Ele também não consegue. O que é interessante é que Ele não está só, Ele tem uma legião de anjos caídos, de anjos maus que estão em todos os lugares. E então assim pode nos levar a pensar que é Ele que está em vários lugares, mas são os seus anjos que estão em vários lugares. São os anjos maus que estão espalhados em todos os lugares. E então Ele aparenta ser onipresente, mas Ele não é. Ele também não é onipotente. Ele não é detentor de todo o poder. O poder que ele tem é o poder que Deus deu a ele. É um poder limitado e inferior ao poder do nosso Deus. O nosso general de guerra é muito maior e muito mais poderoso. Todos esses atributos de onisciência, onipresença e onipotência são atributos unicamente de Deus. São atributos incomunicáveis que Deus não compartilha dele com ninguém. Só Ele é assim. Então, queridos, não tema o inimigo. Nós temos um general muito mais poderoso, muito mais forte, que está conosco, que está nos guiando nesta batalha. Confie nele, acredite nele, espere pelas ordens dele e cumpra exatamente com o que ele ordenar. O nosso inimigo, ele já está derrotado. Ele sim já está abatido e a sua intenção é fazer o mesmo conosco. Ele já está condenado e o que ele quer é levar o máximo de pessoas com ele para esta condenação eterna. O destino final dele já está garantido, já está prometido. E o que ele quer é levar o máximo de pessoas a esta destruição. A ação dele é causar a dúvida nas nossas mentes, nos nossos corações. A intenção dele é nos fazer querermos ser Deus, querermos ser maior que Deus, querermos ter o poder de Deus, e isso não pode acontecer. Então tenha cuidado que o inimigo sim quer acabar e destruir com as nossas vidas. Verso 11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes
contra as ciladas do diabo. Vista toda a armadura de Deus. Do verso 14 ao verso 17, o apóstolo Paulo vai trabalhar cada armadura bem direitinho. Isso é a cena do próximo capítulo, tá bom? Que nós vamos estudar na próxima semana. Mas Paulo já está falando aqui, olha, vistam-se desta armadura de Deus. Para nós vestirmos essa armadura de Deus, nós precisamos conhecer as armaduras de Deus. Nós precisamos conhecer quais são as armaduras de Deus. Ainda que Deus tenha providenciado essa armadura para nós, o indivíduo cristão, ele tem a responsabilidade de vestir-se. E vestir a armadura é vestir algo por cima daquilo que você já usa. Então nós já temos as nossas vestes, nós já temos a nossa roupa espiritual e nós vamos nos revestir com a armadura de Deus. Entende? É uma ideia de colocar por cima das vestes que nós já utilizamos. Nós precisamos vesti-la. Isto é, ela deve conscientemente se apropriar do poder do Senhor. Nós precisamos nos apropriar desse poder do Senhor. Sabe? Jesus Cristo, ele se põe à disposição. Ele está ali ao alcance, ao acesso. Nós precisamos ir lá e nos ajoelhar aos seus pés e clamar por Ele e pedir a Ele: Deus me ajuda, Deus me dá força, Deus me faz entender, Deus me faz ver, me faz, Senhor, compreender o que o Senhor quer, quais são os teus desígnios, quais são os teus planos, quais são as tuas estratégias. Nos faz ver, Senhor. Eu acredito em Ti, eu acredito no Teu poder, eu acredito na Tua grandeza, mas eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Mostra-me, Senhor. Fala-me, Senhor. Direciona-me. Nós precisamos buscar desta forma. Entenda que você é um soldado de guerra e o seu general é Cristo. E aí ele diz, olha, vistam-se toda a armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos de oração, sabe, de jejum, de vida espiritual. Os cristãos precisam entender, queridos, que não dá para vivermos apenas uma vida material. Não, nós temos uma vida espiritual. E assim como a vida material precisa de cuidados, precisa ser alimentada, desta mesma forma a vida espiritual precisa ser cuidada, precisa dar atenção a ela, precisa alimentá-la. Nós precisamos ter estes cuidados, queridos, com a nossa vida espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, se revistam, sabe? Se equipem, se preparem, porque vocês precisam estar preparados para estas batalhas e para estas guerras que nós temos enfrentado. E aí ele diz, sabe por que nós devemos se revestir? Para poderem ficar firmes. Nós precisamos nos revestir para estarmos firmes, como uma fortaleza inabalável, como uma parede, uma rocha firme, sabe? Que venha o que vier, que aconteça o que acontecer, eu estou aqui, eu estou firme, eu estou convicto da minha fé, eu tenho certeza em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu general, eu sei da sua capacidade, eu sei do seu poder, eu estou confiante no Senhor. Nós precisamos se revestir dessa armadura de Deus para que nós possamos ficar firmes, para que possamos resistir às investidas do inimigo, às investidas do maligno. Sem esta armadura de Deus, o cristão ele não pode e ele não tem capacidade de permanecer firme. Por isso que muitos cristãos param na caminhada, por isso que muitos cristãos fraquejam na caminhada, porque eles não buscam se revestir do espiritual. Ele não busca ter uma vida espiritual, ele não busca ter uma vida de oração, ele não busca ter uma vida de leitura da palavra, ele não busca ter uma vida devocional. Como que ele quer estar forte para as investidas do maligno? E Satanás está aí com opressão, com depressão, com problemas psicológicos, com vícios, com problemas sexuais, sabe, com ambição, com cobiça, com, sabe, várias obras da carne nos rodeando, com o mundo. Você acha que Satanás vai enviar os seus anjos para uma boate, para uma cracolândia, para um local de viciados? Não, queridos. Ele vai enviar os seus anjos aonde ele possa conquistar mais pessoas,
aonde Ele possa batalhar por mais pessoas. Ele vai enviar os anjos para o povo de Deus, para a igreja de Cristo, para tentar derrubar estas pessoas, para tentar, então, tragar a vida destas pessoas. Ele é o nosso inimigo, e a Bíblia diz que Ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem outro objetivo que não seja esse. O que Ele quer, querido, é destruir as nossas vidas. O que Ele quer é destruir o nosso lar, destruir a nossa família, destruir o nosso relacionamento conjugal, e nós não conseguimos ver isso. E nós não conseguimos entender isso. Então nós precisamos nos revestir para estarmos firmes. Porque em algum momento nós podemos fraquejar. Em alguns momentos nós podemos diminuir a intensidade da nossa caminhada, da nossa marcha. Mas é exatamente nisso que nós precisamos buscar o Senhor, para que isso não aconteça, para estarmos firmes. E nós não conseguiremos resistir tudo que o inimigo vem, sabe? É bombardeio de um lado, é bombardeio do outro, é flechada de um lado, é flechada do outro, é tiro de um lado, é tiro do outro, é granada de um lado, é granada de outro. A gente é bombardeado por todos os lados, o inimigo tenta nos derrubar de todos os jeitos, e é no meio da nossa família, e é no meio do nosso trabalho, e é no meio da igreja, e é no meio do nosso vizinho, do nosso parente, é com a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Ela de repente posta algo, ela traz alguma mensagem, ela faz alguma ligação. De todos os lados e de todas as maneiras, Satanás tenta nos derrubar. De todas as formas, Satanás tenta destruir as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos estar revestidos para vencermos o inimigo. Sem a armadura de Deus, querido, nós não vamos conseguir. Por isso que nós precisamos estar firmes no Senhor. E aí ele diz: olha, vocês precisam se revestir para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Ele é totalmente estrategista, irmãos. Ele é sagaz, ele é esperto, sabe? Ele é malicioso, ele é mentiroso, ele é enganador, ele não brinca de ser diabo, sabe? Ele não brinca de destruir famílias, de destruir vidas. Ele não perde tempo, ele não perde tempo com entretenimento. Ele não perde tempo com televisão, ele não perde tempo com novelas. Pelo contrário, tudo isso são os recursos que ele usa para tirar-nos o nosso foco, para tirar-nos a nossa atenção, para tirarmos os nossos objetivos. E ele se introduz destes recursos sutilmente, sabe? Aonde nós vamos dizer: não tem problema, não tem nada de mal. E ele vai lá, sutilmente, vai minando as nossas forças, vai acabando, vai consumindo o nosso tempo, ao qual não vai restar tempo para as coisas de Deus. Nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para ler a palavra de Deus, nós não fazemos isso porque estamos cansados, porque tivemos um dia afadigado de tantas atividades, cheios, e ele vai com estratégias derrubando a nossa vida. E aí de repente vem uma situação que nos derruba e a gente não sabe o porquê. Porque ele veio estrategicamente trabalhando nas nossas vidas. Ele veio estrategicamente guerreando, sabe? Usando-se de artimanhas militares, se utilizando de recursos, se utilizando de estratégias. Ele não vai simplesmente faz, ele planeja tudo bem direitinho. Nós precisamos entender que nós temos um inimigo que quer nos destruir. Satanás, ele não é besta. Sabe, queridos, Satanás, falando popularmente, ele não dá ponto sem nó. Ele não dá murro em ponta de faca. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele tem um objetivo. E ele vive incessantemente buscando conquistar esta meta, este alvo, este objetivo. Verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo nos mostra exatamente quem é o nosso inimigo.
É estranho nós irmos para uma batalha sem saber contra quem nós iremos guerrear, né? Nós podemos então sair atirando para todo lado e acabar acertando as pessoas que nós não deveríamos acertar, que são as nossas aliadas e não os nossos inimigos. Mas isso acontece pelo fato de nós não sabermos quem é o nosso inimigo. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra quem é o nosso inimigo. Satanás e os seus anjos maus, os seus anjos caídos que estão dominando o mundo, dominando as trevas, que estão aí nos rodeando, tentando destruir-nos espiritualmente. É dele que nós precisamos estar atentos. É ele que é o nosso adversário. Antes de falar contra quem nós devemos lutar, o apóstolo Paulo primeiro deixa claro contra quem nós não devemos lutar. Veja que interessante. Ele nos mostra, em primeiro lugar, que nós não devemos lutar contra as pessoas. Ou, em outra versão, vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, querido, não é contra o nosso cônjuge, não é contra a minha esposa. A nossa luta não é contra os filhos, sabe, por mais difíceis e problemáticos que eles são. A nossa luta não é contra o nosso gerente do trabalho que não gosta de nós. A nossa luta não é contra a minha família, contra o meu vizinho, contra aquele irmão da igreja que é difícil de lidar, é difícil de conviver com ele. A nossa luta não é contra ele. Ele não é o meu inimigo. O meu inimigo é Satanás, que tenta destruir a minha vida. O problema é que nós olhamos para as pessoas e colocamos nela então a culpa, e elas se tornam então as culpadas de tudo isso, mas não é ela que são as nossas inimigas. Não são elas que são as nossas inimigas. O nosso inimigo está muito além dessas pessoas. Nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra as pessoas. A nossa luta não é uma luta física, não é uma luta visível. A nossa luta é espiritual, é se travada de joelho no chão, é travada no meio da oração, é travada no meio espiritual. O versículo nos mostra isso. Mas a nossa luta são contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. O diabo e seus agentes, eles são reais sim, eles existem sim, porém eles não são visíveis. Esse inimigo espreita 24 horas para nos derrubar, para nos destruir. Ele é como um leão que ruge ao nosso redor, como ao mesmo tempo ele age como uma serpente sagaz, silenciosa, só esperando o momento certo para dar o bote. Ele escuta cada palavra que nós proferimos, ele vê cada gesto que nós fazemos, ele vê cada atitude que nós tomamos, ele acompanha cada ato que você e eu praticamos escondidos. Sabe aquela frasezinha que nós dizemos que de Deus nós não escondemos nada? Deus está vendo, nós podemos fazer as coisas escondidas das pessoas, mas de Deus nós não nos escondemos. Desta mesma forma é com o diabo, queridos. Nós não fazemos as coisas escondidas do diabo. E quando nós estamos lá, escondidinho, fazendo as coisas escondidas das pessoas, para que os outros não vejam, e este ato que eu estou fazendo é errado, é pecado, Satanás está feliz e aplaudindo, porque você está fazendo exatamente o que ele quer que você faça. Entenda que nós estamos em uma guerra, e na guerra nós não podemos vacilar, nós não podemos errar, nós precisamos ser estratégicos, nós precisamos ter mentalidade, nós precisamos arquitetar as coisas para procedermos de forma correta, de forma sábia, e é disso que Paulo está nos alertando, é isso que Paulo está nos dizendo, que o nosso inimigo não é físico, o nosso inimigo não é aquela pessoa que não nos desce, não é aquela pessoa que nós não suportamos, não é o nosso vizinho chato, não, queridos. O nosso inimigo é espiritual. Para estas pessoas, nós precisamos orar.
Para estas pessoas nós precisamos orar para Deus nos transformar. Deus, muda a minha vida, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de agir com estas pessoas. Pede a Deus que lhes dê graça para que você então possa tratar essas pessoas diferentes. Mas o nosso inimigo, ele é espiritual. E aí o versículo conclui dizendo que forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Regiões celestiais aqui, mais uma vez, fortifica o fato que se trata de uma luta espiritual, não é uma luta terrena, não é uma luta visível, não é uma luta nessa terra, mas é uma luta nas regiões celestiais, nas regiões espirituais das nossas vidas. É uma batalha espiritual e nós precisamos estar prontos para travarmos esta batalha, sim, porque ela existe. E nós somos guerreiros de Cristo. Verso 13, e assim nós concluirmos. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Mais uma vez o apóstolo Paulo diz, olha, revistam-se. Está vendo tudo isso aí? Revista-se. Revista-se da armadura de Deus. Segundo os nossos inimigos, exatamente como foram descritos. Tomai toda a armadura de Deus. Novamente, a responsabilidade aqui é humana, enfatiza Paulo, de que nós precisamos tomar esta decisão, de que nós precisamos ter essa iniciativa, de nos revestir da armadura de Deus, nos revestir do espiritual, para que nós possamos enfrentar o inimigo, que ele é incansável, sabe? Ele não se cansa de investir, de insistir. Às vezes nós tentamos 1, 2, 3 vezes, nós queremos desistir de determinadas coisas, nós queremos desistir de determinadas pessoas, porque eu já chamei, porque eu já orei, porque eu já fiz, mas ele não quer. Pois Satanás não cansa de tentar contra a sua vida. Satanás não cansa de tentar destruir a sua vida, ele não se cansa. Ele tenta 1, 2, 10 mil, 100 mil, 300 mil, ele não se cansa, porque esse é o papel dele. Esse é o objetivo dele. Então nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos resistir ao dia mau. Nós já vivemos sim em um dia mau. Nós temos sim dias maus para enfrentar. Nós temos sim dificuldades para enfrentar, mas o texto nos diz que existirá um dia mau. Existirá um dia que será ainda mais difícil, queridos, para nós, para que nós possamos resistir. Observe que esta passagem ela fala de ambos, resistir e estar firme. O primeiro é a capacidade de vencer a luta, sabe? De manter-se à disposição. O último é o resultado do conflito. Primeiro eu tenho que resistir à batalha e depois eu preciso vencer. Sabe? Eu preciso resistir e estar firme. Eu resisto e estou firme. Eu resisto às investidas do maligno e eu estou firme, convicto da minha vitória, da minha certeza. Viver em um mundo mau, com vários momentos maus, porém o texto nos diz que haverá um dia mau, e aqui um dia não é literalmente um dia, mas esse dia pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano de momentos maus, mas nós precisamos estar revestidos, porque quando este momento mau chegar, eu estou firme, sabe? Eu não vou deixar que aquele momento mau mude a minha mentalidade, eu não vou deixar que aquele momento mau mude a minha perspectiva, mude a minha fé, porque ela não está embasada nas circunstâncias, e sim em Deus. Entenda que por mais difícil que tem sido as nossas vidas, existirá sempre dias maus, existirá sempre momentos em que nós podemos estar fracos, existirá momentos que será mais intenso a batalha, sabe? E a dúvida vai querer surgir, e a incerteza vai querer surgir, e a instabilidade vai querer surgir, e nós precisamos estar preparados para tudo isso. O dia mau pode chegar, e nós precisamos estar revestidos. Por isso, queridos, faço das palavras de Paulo as minhas palavras.
se revistam da armadura de Deus, busquem o espiritual, tenham uma vida de oração, tenham uma vida de devoção, uma vida de consagração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de devocional, para que você possa estar firme. Quando o inimigo tentar contra nós, eu estou aqui, inabalável. Vêm as coisas, vêm os problemas, vêm as lutas, vêm as dificuldades, mas eu estou de pé, enfincado no Senhor Jesus, que é a minha rocha. Amém? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, que essa palavra possa ser aplicada em seu coração e que você possa estar firme no Senhor Jesus, que você possa se revestir desta armadura para seguir em frente a caminhada que nos é proposta. Que Deus abençoe. Eu quero orar agradecendo e em seguida eu quero ministrar as bênçãos apostólicas. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por esta palavra que tem poder, que transforma a vida. Obrigado por esta palavra que muda as nossas perspectivas, os nossos olhares, que muda, Senhor, as nossas incertezas, que transformam em certezas. Deus, obrigado por esta palavra que é tão rica, que é tão saborosa. Deus, como é gostoso estudar a Tua palavra, como é prazeroso entender a Tua palavra, como, Deus, é satisfatório crescer em graça e em conhecimento. Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a estarmos fortes, Senhor, a estarmos firmes. Nós precisamos da Tua força, nós precisamos do Senhor. Vem, Senhor, e intervém nas nossas vidas. Vem, Senhor, e nos ajuda em nossas vidas. Precisamos de Ti, carecemos de Ti. Só o Senhor é a nossa força, só podemos fazer aquilo que o Senhor nos permite fazer. Então nós somos totalmente dependentes do Senhor. O Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso comandante de guerra, o Senhor é que é o nosso estrategista, o Senhor é aquele que nos direciona, o Senhor é aquele que aponta o caminho, o Senhor é aquele que está conosco lado a lado, o Senhor é aquele que não nos deixa só. Deus, que possamos estarmos firmes quando o dia mal vier, que nós possamos, ó Deus, lutar, ó Deus, contra o nosso inimigo e que nós possamos resistir às tentativas dele de tentar, ó Deus, nos destruir, de tentar, Senhor, colocar em nós a dúvida, de tentar, Senhor, nos tirar do centro da Tua vontade, que possamos ser pessoas sábias, estratégicas e que ouvem a voz do Seu general. Muito obrigado por cuidar tão bem de nós, muito obrigado por nos orientar, muito obrigado, ó Deus, por nos direcionar. Muito obrigado, Senhor, por nos instruir. Nós Te somos gratos. Nos despede em paz. Nos permita, ó Deus, ter momentos bons em Tua presença. Que o Senhor continue abençoando a nossa semana e que nós estejamos debaixo da Tua graça. Essa, Senhor, é a nossa oração. Te fazemos nesse momento agora, em nome do Senhor Jesus. Bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós e com o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. A Igreja do Senhor diz, amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.